Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao RegiosCast, o primeiro podcast da Regios preparado especialmente para vocês. Eu sou o David Lucas, da área de investimentos da Regios, e hoje estou aqui com essas personalidades muito legais que são o Francisco, o Gustavo e a Nilza, respectivamente os nossos dois especialistas e a nossa diretora-presidente. Então, para começar com as apresentações, Gustavo, fale mais sobre você. Eu sou o Gustavo Carlos, especialista da GEINV, sou formado em administração pela Universidade Católica de Brasília, tenho especialização em finanças pelo IBMEC, tenho certificação a CPA 20 e trabalho na Regios já há 3 anos e meio e cuido da renda variável. Muito bom, Gustavo. E além da renda variável, a gente também tem que ter renda fixa. Vamos lá, Francisco. Olá a todos, eu sou Francisco Mesquita, minha formação é Direito, eu tenho especialização em Finanças pelo IBMEC também, tenho pós-graduação em Direito Financeiro e sou futuro economista. Também tenho certificação CPA e estou na Regios já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Não é por acaso que a gente chama eles de especialistas. Mas vamos lá, sem mais delongas, Nilza, por favor. Sim, eu sou a Nilza, estou na presidência da Regios. Tenho a formação, eu sou administradora e contadora, minha especialização é em finanças, sou certificada por CPA 20 e CGA, e agora eu sou participante assistida do Plano BD1, trabalhei quase 40 anos no banco e estamos aqui. Muito bom, Nilza, muito obrigado. Então, a gente sabe que o ano de 2021 foi difícil, atípico, foi complexo para o mundo de investimentos, a pandemia e seus reflexos econômicos ainda são visíveis, tanto na parte da economia nacional quanto da economia mundial. E tivemos movimentos adversos e a maior percepção do risco por parte dos que investem, né? Sabendo disso, eu gostaria de ter um resumo por parte da Nilza de como foi o ano de 2021 para os nossos planos. É verdade, viu, David? O ano de 2021 foi bastante desafiador. Nós tivemos aí a escalada da inflação, né? Nós tivemos alta de juros nas economias globais e os reflexos das medidas que foram tomadas no combate da pandemia. Então, assim, os governos, para proteger suas economias, injetaram muito recurso na economia, incentivou o consumo. Então, a gente acabou tendo também algum fechamento das economias por conta de um combate do alastramento da doença. E isso trouxe desequilíbrio na cadeia produtiva e afetou alguns segmentos, como, por exemplo, o segmento de commodities, produtos agrícolas e semicondutores. Acho que todos nós ouvimos aí falar, não tem peças para o carro, né? Não está fabricando carro. Subiu bastante o preço do carro. Então, foi a falta dos semicondutores, né, que provocou isso. Aqui no Brasil, além da escalada da inflação e elevação de juros para conter essa escalada da inflação, normalmente os governos, na sua política monetária, elevam juros. Acabou por afetar o crescimento econômico. E aí a gente passou a conviver aí no segundo semestre de 2021 com uma recessão técnica. E isso acaba trazendo assim, um reflexo grande, porque a gente está começando o ano de 2022 com o fantasma da estagflação, que é inflação sem crescimento, né? Os resultados dos planos, então, foram afetados pelos dois lados. Do lado do passivo, porque o nosso passivo, as nossas provisões matemáticas, são os compromissos que os planos têm para o pagamento futuro, eles são corrigidos pelo IPCA, normalmente IPCA mais sua taxa de juros, e o IPCA de 2021 foi de 10,06. Então, nós não tivemos nenhum segmento de mercado que bateu esse valor do IPCA. Então, nós tivemos essa obrigação corrigida pelo IPCA, elevando o nosso compromisso, e, por outro lado, os investimentos sentiram, né? Então, nós tivemos a performance mais baixa pelo cenário macroeconômico, e aí nossos mercados sentiram tanto da renda fixa quanto da renda variável. E aí, como é que isso reflete? Na renda fixa, nós somos afetados pela marcação ao mercado, e na renda variável, pela elevação da taxa de juros, que também é a marcação ao mercado, e pela valuation das empresas, porque a questão econômica, a questão dos juros, a projeção de fluxos faz com que o preço das ações
sejam precificados para baixo. Então, nós tivemos aí um ajuste por marcação a mercado, tanto na renda fixa como na renda variável. Complicado. Francisco, falando de marcação a mercado, eu gostaria de saber como ela afetou a renda fixa e também a renda variável, mas uma curiosidade, me parece que a renda fixa em algum momento também se tornou renda variável. Você poderia comentar a respeito? É interessante essa nossa perspectiva, essa nossa visão aí sobre marcações a mercado, na curva, a gente vem falando isso aí, mas é importante a gente esclarecer esses pontos, porque primeiro é importante a gente ressaltar esse viés, esse turbilhão que a gente teve aí na economia nos últimos 2 anos, principalmente em decorrência da pandemia, né? Nós tivemos uma inflação aí em crescimento, fechamos aí o ano de 2021 em 10,06%, muito em decorrência da desaceleração econômica e etc. E o remédio que o governo usa para suprir aí para essa inflação é a subida da taxa de juros, né? Nós tivemos aí no início do ano passado, começamos aí com 2%, fechamos com 9,75% e agora já fechamos aí o mês de janeiro em 10,75%. E o que isso influencia no mercado de renda fixa, né? É justamente essas marcações, porque a maioria dos nossos títulos, eles têm a marcação aí no IPCA, né? Eles são marcados aí de acordo com a inflação e mais uma taxa, ou seja, essas marcações elas oscilam demais aí com essas variações da inflação, e o que gera para a gente um possível déficit que a gente sofre nas carteiras, mas é porque a marcação a mercado ela se assemelha muito à renda variável, como se fosse uma ação. É o preço que a gente paga pelo título na data de hoje. Por exemplo, eu paguei lá um IPCA mais 6, mas com esse turbilhão aí de acontecimentos econômicos, hoje esse título já não vale mais esse IPCA mais 6. Ele vai valer aquilo que o mercado precifica na data de hoje. E essas oscilações, elas mexem muito com a carteira de renda fixa, principalmente porque hoje nós somos obrigados aí, desde 2002, a comprar títulos marcados a mercado. Tivemos aí uma boa parte da nossa carteira que é marcada na curva. O que significa isso? A gente paga lá o IPCA mais 6 e a gente sabe que daqui a X anos, na data do vencimento, ele vai valer o IPCA mais 6 e a gente não tem essa preocupação de quanto ele vale na data de hoje. Nós como somos um fundo de previdência, nós sempre olhamos para frente. Então, nós possuímos um ALM, né? Eu acho que é importante também a gente ressaltar o que é o ALM, né? É uma sigla em inglês de Asset Liability Management. O que isso quer dizer, né? Gerenciamento dos nossos ativos, gerenciamento da responsabilidade dos nossos ativos. Ou seja, casamento de passivo e ativo. Nós temos lá os nossos participantes que vão se aposentar daqui a 10, 20, 30 anos, e todos os ativos que a gente compra para a nossa carteira, a gente tenta fazer o casamento com esse nosso passivo. Nós temos X participantes que vão se aposentar daqui a 10 anos, então nós compramos X percentual da nossa carteira para vencer daqui a 10 anos. X participantes vão se aposentar daqui a 20, então X% da nossa carteira a gente aloca com vencimento de acordo com os benefícios, exatamente, com os compromissos que a gente tem perante os nossos participantes. Então, assim, para a gente, essa marcação a mercado, ela não pode ser tão representativa, porque a gente não olha para agora, a gente não tem intenção nenhuma de desfazer de ativos agora. Os ativos que a gente compra é sempre olhando para frente. E aí, esses impactos que a gente tem negativamente na nossa rentabilidade, eles estão muito associados a essa marcação a mercado. E coisa que eu não acho justo, assim. Eu acho até que a gente deveria ter uma outra forma de cálculo de rentabilidade que não seja atrelada às marcações, principalmente dos títulos públicos.
Mas, assim, isso aí é um debate, não cabe a nós agora, né? Nós temos aí... Até porque a própria Previc, né, já soltou a norma, então, assim, os planos que não têm risco atuarial não podem mais marcar a curva, tem que ser a mercado. E assim, como o plano de previdência ele não tem essa questão, não tem essa rotatividade, porque quando a gente fala de outros produtos de investimento, como fundo de investimento, você tem uma rotatividade grande, né? Então você precisa marcar a mercado para que você não tenha transferência de riqueza entre os investidores. Mas o plano de previdência ele tem um olhar mais longínquo, mas a gente já tem aí legislação que não nos permite mais marcar na curva, a menos que você tenha um risco atuarial atrelado. E nós só temos risco atuarial no plano BD01 e no CV3. Os outros planos, os planos CDs, eles não têm risco atuarial, logo eles precisam ser marcados a mercado. Nós não temos essa possibilidade de marcar na curva. Aí nós medimos a nossa rentabilidade pela marcação a mercado, mas nós não compramos olhando pela marcação a mercado. Nós sempre compramos olhando como se a gente fosse carregar isso até o vencimento, porque a nossa intenção é justamente carregar o papel até o vencimento, porque se nós compramos ele baseado no nosso passivo, não tem por que a gente ficar olhando para o preço dele hoje. Então a gente tem essa, não é bem uma distorção, mas assim, a dificuldade da gente medir aí nossa rentabilidade. Até porque o nosso participante também, né, o Francisco, ele acaba, e até a gente divulga todo mês a rentabilidade, acaba olhando muito no curto prazo, mas na verdade o nosso foco é o longo prazo, não é isso? Exatamente. E assim, tem uma frase que o pessoal usa muito no mercado aí, que é na dificuldade que surgem as oportunidades, né? E eu acho que a gente está passando exatamente por esse momento. Eu acho que onde as pessoas estão vendo tantas dificuldades, tantos problemas, eu acho que aqui pra gente... É um desafio, né? É um desafio e a gente está tentando buscar a solução, porque a partir do momento em que a economia sofre essas turbulências, onde a gente tem uma bolsa aí sendo impactada, a bolsa caindo, as taxas dos títulos públicos estão subindo. Então, pra gente, assim, está sendo uma baita oportunidade da gente comprar títulos públicos com taxas que a gente não via desde 2014, 2015, que a gente não via umas taxas tão boas para aquisição de título público. Até porque a economia ela é cíclica, né? Então, às vezes, em um momento em que uma parte da economia não está tão atrativa, outra já fica, é comum. Mas ouvindo um termo que a Nilza acabou usando, e imaginando que quem está do outro lado da telinha queira saber mais a respeito, o que é o risco atuarial? O risco atuarial é quando você tem algum tipo de benefício definido pelo regulamento do plano, são os benefícios vitalícios. Então, o BD, quando você se aposenta, você tem ali uma vitalicidade do benefício. Esse benefício, ele vai, depois que você aposenta, ele é corrigido pelo IPCA. Você marcou ali, vai pagar isso enquanto você viver. O plano CV3, ele só é CD na parte que você está acumulando. Quando você entra em benefício, ele é também vitalício. Então, quando eu tenho um benefício vitalício, conforme o Francisco falou, eu tenho que casar direitinho o meu passivo, porque eu não posso descumprir o meu contrato previdenciário. E o meu contrato previdenciário é de pagar aquele benefício enquanto ele viver. Então, esse é o nosso risco atuarial. E ele tem a ver com a perspectiva de vida, com as tábuas de sobrevivência. Então, a gente fala muito em tábuas, né? A população está vivendo muito, a longevidade trouxe aí uma maior expectativa de vida. Isso tem um custo para o plano de previdência. E esse custo é o risco atuarial. Explicação perfeita. Muito obrigado, Nilza. E agora, partindo agora para o Gustavo. Gustavo, você que é o cara da renda variável, podia me falar quais foram os efeitos de 2021 para a área de renda variável e as nossas perspectivas para o ano de 2022 agora? Como é que a gente consegue enxergar esse momento e talvez performar nele também? O ano de 2021 ele foi marcado pela injeção de capital dos Estados Unidos, da Europa, no mercado. Então eles tiveram que injetar a grana para poder sustentar a economia do país. E acabou que essa injeção de capital ela trouxe reflexos agora que é a inflação. Então a gente está vendo aí os Estados Unidos com inflação,
Europa também trazendo dados de inflação. Então, assim, isso acabou gerando a inflação e também a questão da Bolsa. A Bolsa brasileira, ela caiu, enquanto os mercados lá fora andaram. Então, assim, o S&P, em 2021, ele fechou a 26,89% positivo. Enquanto aqui a gente teve uma rentabilidade negativa no Ibovespa, né, de quase 12% negativo. Então, assim, acabou que a Bolsa brasileira ficou barata em relação ao dólar e em relação à Bolsa externa. E isso, o que aconteceu? Trouxe atratividade agora em 2022. Em janeiro a gente viu aí um Ibovespa fechando positivo, fechando aí em 6,98 positivo, enquanto o S&P fechou em 5,26 negativo. Então, ou seja, a gente atraiu capital estrangeiro para cá e se tornou atrativo, né? Porque, querendo ou não, estava barata, né, em relação à bolsa lá fora. E em 2022 a gente tem um cenário um pouco mais complexo, porque é um ano de eleições e um ano aí em que a gente tem a questão política ainda, a gente não tem muita certeza do que pode acontecer, né? Assim, o cenário político ele não está bem desenhado. Acabamos de entrar num conflito também, né? Isso é bem lembrado, bem lembrado. Inclusive a gente tem aí um viés de uma possível guerra, né? Hoje teve um ataque e tudo, e acaba que isso reflete no mundo todo e reflete na nossa bolsa isso também. dificulta o trabalho de qualquer analista, né? Qualquer projeção que a gente possa fazer, chega um evento desse e vai tudo por água abaixo, a gente tem que começar do zero. É verdade, verdade. E até a economia norte-americana, né, Gustavo, em 2021, ela cresceu mais que 20% normalmente que ela cresce, né? Uhum. Isso aí explica por que as bolsas lá fora ficaram tão atrativas. Mas, assim, todo movimento de bolsa tem a correção. Aí, quando você vê Brasil, o baixo crescimento, isso aí afeta bastante os nossos preços. Realmente, eu sou muito suspeito para falar dessa equipe, porque essa equipe não vê dificuldade, essa equipe vê oportunidade, eu acho isso fantástico. E falando em oportunidade, falando nos planos, eu volto de novo a pergunta para o Francisco. Eu gostaria de saber como a renda fixa e os multimercados afetaram os resultados dos nossos planos e quais são as perspectivas futuras para o que vai ter agora. Bom, como a gente já falou anteriormente, a questão de afetação dos planos é algo que não me preocupa. Assim, para mim, eu sou muito confiante na nossa carteira, no nosso trabalho. Já tive experiência aí em outras fundações, onde de fato era uma carteira de renda fixa preocupante, quando você tem títulos privados, onde você tem bancos que quebraram, onde você tem empresas que faliram. Isso de fato é uma carteira preocupante. No caso da carteira da Regis, nós temos aí a maioria da nossa carteira de títulos públicos. Ou seja, o único risco que nós temos é o risco governo. E se o Brasil quebrar, quebrou tudo, já não tem investimento que dê jeito. Boa sorte. Então, assim, eu olho a carteira da Regis, eu fico feliz demais. Assim, é um problema bom que nós temos. Por mais que tenha essas variações de mercado, com esse negócio de marcação a mercado, mas são risco zero, é risco soberano. Então, assim, quando eu olho para a nossa carteira, eu vejo simplesmente assim, compramos bem, compramos muito bem ou compramos maravilhosamente bem. E agora a gente ainda tem a oportunidade de Exato. estar comprando melhor ainda, né? Exatamente, assim, desde quando eu cheguei até agora, nós nunca compramos títulos abaixo da nossa meta atuarial. E aí, por exemplo, eu já comprei uma NTNB 2050, já comprei ela a 4,90, que já estava aí 0,9 acima da nossa meta atual, como já comprei a 5,90, 1,9. Então a gente está com spread. Exatamente, e aí a marcação a mercado justamente vai tirar essa diferença e dizer que nós perdemos aí, mas nós não perdemos, nós compramos bem, compramos muito bem. Então, de fato, assim, é uma carteira que tem um risco muito baixo e nós estamos aí agora, nesse momento, aproveitando a oportunidade de comprar títulos com taxas maravilhosas, assim, coisa que, como eu falei, a gente não via desde 2014. Então, assim, a oportunidade é agora da gente estar fazendo esse movimento aí de compra de títulos públicos. E falando agora especificamente dos multimercados. Os multimercados, como o próprio nome já diz,
eles conseguem ter uma diversificação e com uma agilidade que a gente não tem. Porque eles podem trocar de posição várias vezes até por dia. A gente não pode fazer isso. Então, assim, eles navegam em moeda, em renda variável e renda fixa. E a nossa carteira, ela foi muito bem selecionada no sentido de cada fundo ter uma estratégia específica. Nós temos fundos multimercados que, em sua maioria, trabalham com renda fixa, ou seja, eles compram e vendem títulos com uma agilidade enorme, para tentar justamente oferecer esse ganho nesse trade de papel, que não é o nosso perfil, a gente compra e segura até o vencimento. Nós temos multimercados que, em sua maioria, carregam renda variável, né? Trabalha mais com ações e tal, e tem uma mesa ativa de ações. São segmentos diferentes de multimercado. Exatamente. Tem multimercado long short, que ele tá, um momento ele está comprado, outro momento ele está vendido. Então, assim, nós fizemos essa seleção de estratégia dos multimercados justamente para a gente conseguir abarcar ao máximo as possibilidades do mercado. O que nos gera até, de certa forma, uma proteção para a nossa carteira. Porque se nós estivermos muito alocados num segmento e no outro não, e o mercado vira, a gente acaba sendo penalizado. Com os multimercados, a gente consegue aí estar protegido em todas as pontas e aferindo os ganhos. Como nosso viés hoje, a gente está muito focado na questão dos títulos públicos com taxas atrativas, a gente deixa os multimercados fazendo o trabalho deles lá de mudança de ativos, enquanto a gente foca aqui no nosso feijão com arroz, que é o que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Legal, então dá pra gente ver os resultados dos planos aí? Pode colocar pra gente? Pode botar os resultados? Vamos ver. Uhum. Passa mais. Olha só que legal. Falta um. Aí. É isso que você está falando, né, Francisco? Em relação à Exatamente. marcação das taxas médias. Olha só, quando a gente observa na nossa carteira, olha que fica bem claro, ó. Renda fixa. 84% da nossa carteira está alocada em renda fixa. E somente 3% está em renda variável. Nossa carteira de ações ela é bem pequena. E nos estruturados, que no caso são os multimercados, está em 6%. O restante ali nós temos alguma coisa de imobiliário que também nós já estamos procurando sair. Empréstimo, que também é uma parte bem pequena da nossa carteira, mas 84% da nossa carteira está em renda fixa. Público, né? Agora, um dado muito interessante, assim, que eu faço questão de frisar, é sobre a marcação. Aquela questão de marcação ao mercado e marcação na curva. O plano BD, como ele é um plano mais antigo, nós tivemos aí uma participação muito grande na compra de ativos na curva, perdão. Então, o que acontece? Os títulos que nós compramos acima da meta atuarial, eles vão ser carregados até o vencimento com aquela mesma taxa. Não tem a oscilação dentro da nossa carteira. E eles representam, 71% da nossa carteira está marcado na curva. Ou seja, é um plano que não sofre tanto com as oscilações do mercado de renda fixa. E a marcação a mercado representa somente 29%. Ou seja, falando a grosso modo, é um plano que apanha pouco diante dessas oscilações aí, né? Da volatilidade do mercado. Agora, você pode voltar só um slide lá, por favor? Aqui, ó. E o que isso reflete pra gente? Quando a gente observa aqui na rentabilidade da nossa carteira, os planos que possuem uma maior quantidade de títulos marcados na curva, automaticamente, quando tem essa volatilidade de mercado, a rentabilidade dele é superior aos que são marcados a mercado. Um grande exemplo está aqui, ó, o plano BD 01 aqui, ó, com uma rentabilidade de 10,79, contra, por exemplo, o plano CD5, que é praticamente todos os títulos marcados a mercado, ó, deu uma rentabilidade negativa. Mas
pra gente, assim, não faz tanto sentido porque nós compramos os mesmos títulos. O mesmo título que eu comprei pro BD, eu comprei pro CD5. A NTNB com a taxa X no vencimento tal. Acontece que como a marcação a mercado, essas taxas subiram ainda mais, se eu comprei ela a 5,70 e hoje ela tá a 5,80, ele vai sofrer aqui. Já o BD não. Como nós compramos títulos na curva, se eu comprei ela a 5,70, se ela for para 5,96, não faz a menor diferença. É até a preocupação que eu tenho, né? A gente sabe que o CD5 é um plano ainda relativamente jovem e eu tô nesse plano. E quando a gente vê esses dados, eu fico, meu Deus, tá negativo, tô preocupado. Eu deveria me preocupar, considerando que eu não vou me aposentar por agora, hein? Olha, felizmente. Falando aqui, falando ao participante, David, eu posso falar para você, por esse plano eu boto minha mão no fogo, porque assim, nós temos comprado somente títulos públicos acima da meta atual. Eu garanto que no dia que você aposentar, você vai receber, a sua aposentadoria de acordo com aquilo que foi contratado, né? Porque passivo casado, se a gente estuda lá no nosso LM que eu tenho que te pagar X daqui a 30 anos e nós compramos os títulos públicos atrelados a esse período, sendo que aqui era IPCA mais 4 e eu tô comprando a 5,80, não tem como dar errado. Então, assim, essa rentabilidade negativa, para mim, ela não representa basicamente nada. Momentânea, né? O que ela representa? Que os títulos públicos estão subindo, a minha marcação, meu preço médio tá um pouco baixo, que eu tenho que comprar mais até eu conseguir subir esse número aí. Pô, fiquei tranquilo, agora eu vou aportar mais. Pode, vai na fé. Por esse plano eu boto minha mão no fogo, porque não temos quase nenhum título com risco. Boa parte da nossa carteira é título público, assim. Nos slides à frente ali a gente vai ver o número exato da quantidade de título público. E aí eu posso falar com você. Vamos lá pro CD5. Pode passar lá até o CD5, por favor. CD5 é a bola da vez, pessoal. Vamos lá, aqui, ó. 86% da... Um atrás, isso. 86% do CD5 é título público. 5% só é renda variável. E 7% que a gente já veio diminuindo também essa participação nos multimercados, porque como a gente está com uma oportunidade grande de título público, a gente está fazendo uma remodelagem da nossa carteira aí para tentar subir esse 86 aí, a gente vai lá para casa dos 90 e alguma coisa aí, diminuindo um pouco do nosso segmento estruturado. Com taxa boa, né? Existe coeficiente de segurança, mas eu acho que isso é super seguro, né? Com certeza. E olha aqui, ó, o detalhe que eu falei lá no BD, ó. Nós temos apenas 20% da carteira marcada na curva e 80% marcada a mercado. Ou seja, é uma carteira que apanha muito com as oscilações do mercado. Mas são os mesmos papéis. A gente nunca comprou um título que não fosse acima da nossa taxa atuarial. Ou seja, a carteira está mais do que sólida, do que garantida e com uma rentabilidade positiva. Pensando no longo prazo, certamente. Entendi. Quando a gente olha pro agora, a marcação a mercado, de fato, assim, a gente vem apanhando, porque como a gente vem comprando, e as taxas vêm subindo, nosso preço médio não consegue acompanhar a subida do mercado. Mas os títulos estão lá, vão ser liquidados no seu vencimento e tá tudo certo. É só uma fotografia ali das negociações do momento, né? Isso representa que se eu precisasse vender toda a minha carteira hoje, nós teríamos uma rentabilidade negativa. Mas ele é um plano novo, ele está começando agora, nós não temos intuito nenhum de liquidar ele, muito pelo contrário. Nós queremos que as pessoas... que nós queremos mais participantes, queremos que as pessoas aportem mais, justamente porque ele está em fase de arrecadação. E para quando chegar lá na frente... comprando, se a gente continuar comprando dessa forma, é sucesso garantido. Muito bom, até queremos mais participantes. A taxa média, né? A taxa média da carteira está bem acima da meta. Exatamente. Quando a gente olha, isso também é um dado muito importante. Depois eu queria até passar todos os planos para a gente deixar muito claro aí pro nosso telespectador que todas as nossas compras estão sendo de maneira muito eficiente, porque mesmo somando com os títulos que nós compramos lá atrás, a nossa taxa média em todos os planos está superando
a meta atuarial. O CD5, ó, você pode ver que a taxa média tá 4,66. Se você tem uma meta atuarial de 4, nós temos aí 0,66 Acima, né? de spread. Vamos dar uma olhada no CD2? É sempre bom quando tá sobrando, né? Não, e se a gente continuar comprando nessas taxas que estão agora, daqui pro final do ano você pode colocar essa média aí muito maior. Ó, o CD2, por exemplo. Participação no CD2, 94% renda fixa. Tipo, título público, olha lá, ó. 90% da composição, título público. E a nossa taxa média no plano é de 5,11, contra uma atuarial de 4. Ou seja, nós temos 1,11 aí acima. É um spread que me dá um conforto, me dá um certo conforto com risco praticamente zero. Você dorme bem à noite, né? Tranquilíssimo. Ótimo. Sem remédio. Vamos lá pro CV. Vamos dar uma olhada no CV? Legal, né? É o próximo. Olha lá, o CV. O CV é o meu plano. Esse eu cuido com muito carinho. Eu sou participante do CV. Vamos lá. 84% de renda fixa. Sendo que desses 84%, 87% são de títulos públicos. E desses títulos públicos, 60% na curva e 40% marcado a mercado. A nossa taxa média do plano é 5,47. Você acha que eu estou preocupado com o mercado? É por isso que você tá assim, feliz. Tô feliz, tô tranquilo. De fato, assim, é uma carteira muito sólida, é muito tranquilo a gente passar esse conforto pro nosso participante quando a gente tem uma carteira dessa. Eu quero que você me mostre aqui um problema que tem nessa carteira. A gente tem essas variações de mercado que a gente precisa, às vezes, remodelar. Pô, vamos calibrar um pouco aqui, pô, a renda variável nesse período tá dando um retorno melhor. Pô, então vamos puxar um pouquinho daqui, realocar aqui. Mas você não vê aqui título com default, você não vê aqui papel podre, igual tem em várias casas aí. A gente não vê. O que a gente sempre tem feito aqui na equipe é uma remodelagem das carteiras. E com uma marcação de 60% de títulos na curva, a taxa média de 5,47, é muito tranquilo pra gente trabalhar assim. Muito bom. Vamos ver o metrô? Metrô. Pode jogar mais uma aí, né? Pra aparecer aqui. Aí. Show! Olha só o metrô. 87% renda fixa. Desses 87%, 84 títulos públicos. 49% desses títulos marcados na curva, 51% a mercado. Você vê que em comparação com BD e com CV, esse é um plano que já apanha um pouquinho mais nas oscilações do mercado. Mas olha a nossa taxa média de marcação. 5,19 contra um atuarial de 4. Ou seja, a gente tem aí 1,19 de colchão de conforto. Né? E é um plano novo também, que ele também está em fase de arrecadação, que também nossa estratégia não difere das outras, é continuar comprando título público aí com essa taxa tão atrativa aí que tem sido nos últimos períodos. Dá para perceber que em cada plano nossa estratégia está sendo cumprida, que é ganhar, ganhar, ganhar. Então... Exatamente. Se a gente, é aquela discussão. Se a gente for olhar para o hoje, talvez, é um plano que sofra um pouco com essas variações do mercado. Mas quando a gente volta para o nosso bom e velho ALM, que é a nossa... Praticamente eu falo que é a nossa bíblia aqui, né? É o ALM. É o saber o quanto eu tô devendo no futuro e casar com o que eu tô comprando hoje. Quando a gente faz essa observação, é muito tranquilo para a gente. A gente tem muito conforto em saber que a gente está fazendo certo, que a gente está seguindo ali as nossas diretrizes. Pode passar. O CD5 a gente já falou, né? Uhum. Vamos pro Brasília Prev, que é o nosso bebê, né? É o plano mais novo. Ele tem aí praticamente um ano só de existência, mas 99% é renda fixa. Ou seja, ele já nasceu no momento oportuno do mercado para a gente
fazer esse trabalho aí com os títulos. Infelizmente, a gente não conseguiu alocar tudo em título público, porque como ele é um plano muito pequeno, no início dele a gente não tinha nem capacidade de adquirir os valores mínimos, as cotas, os lotes que a gente precisaria para comprar os títulos públicos, né? Então, assim, muito desses primeiros recursos aí a gente alocava ele nos fundos de renda fixa, né? Que são os fundos que trabalham somente com títulos públicos, tá? Que são os fundos que a gente chama de fundo liquidez também, que ele tem uma movimentação aí muito ágil. Então, basicamente, fundos de títulos públicos. E aí agora, como ele já está ficando mais robusto, a gente já começou as nossas primeiras compras aí de títulos diretamente, de títulos públicos diretamente, não através dos fundos, né? Mas que também não foge muito da nossa receita aí. É um bebê bonito, inclusive. É um bebê bem bonito. Então é isso, assim, em relação aos nossos planos, esse é o retrato. Reitero aí que não tenho a mínima preocupação em relação aos nossos planos. O que a gente sofre aí um pouco é com essa questão da marcação a mercado mesmo dos nossos títulos, que são a esmagadora maioria aí dos nossos planos. Muito bom. E eu gostaria de perguntar para o Gustavo as oportunidades que tem no investimento de previdência privada hoje e no futuro, sabendo que hoje em dia a galera está muito antenada, por causa das redes sociais inclusive, em investimento. Mas às vezes conhecem diferentes formas de investimento e ainda não conhecem a previdência privada e as oportunidades que ela pode trazer de estabilidade numa vida futura, né? Então, Gustavo, vamos lá. Sim, do meu ponto de vista, previdência privada, ela é muito importante para o futuro, né? Porque quando você tem uma poupança, uma reserva, você está pensando daqui a 10, 20, 30 anos. E hoje a gente tem uma cultura muito imediatista. Às vezes você vai lá no aplicativo, vou pedir uma comida, peço agora, chega daqui 20, 30 minutos rapidinho. Ou então, preciso ir a tal lugar, vou lá, peço um carro por aplicativo, já chega em questão de minutos. Então, assim, hoje a gente tem muito dessa questão do agora. Se eu preciso de uma informação, eu entro lá no Google, lá em questão de segundos, já sei a informação. Se alguém me falar algo que não é real, eu vou lá, peraí, acho que tem alguma coisa errada, vou ver se realmente é aquilo. Então, assim, hoje a gente tem muito essa cultura do agora. Então, é muito importante frisar que a previdência, ela faz parte do agora, mas é porque você está pensando no futuro. É o futuro no agora. Então, assim, é muito importante frisar a importância da previdência. E é uma cultura também do brasileiro, né, de imediatismo. E tem um outro fator também que, por muitos anos, a aposentadoria pelo INSS era algo atrativo. Hoje já não é mais, né? Hoje existe uma grande preocupação aí sobre como vai ser, né? Confesso que já perdi as esperanças. Sustentabilidade aí, né? Exatamente, assim. Então as pessoas já, através do medo, o que é o mal do brasileiro, né? Só tem duas formas de aprender, no amor e na dor, né? O brasileiro costuma optar pela segunda opção. Então, assim, através do medo, o brasileiro está começando a despertar aí para a cultura da previdência privada, né? Veio muito em linha com a reforma também, né, Francisco? Exatamente. Eu acho que a reforma da Previdência, ela jogou luz sobre a Previdência de um modo geral. Porque quando você olha a média que o INSS pagava e a renda média brasileira, então você tinha uma grande cobertura pelo INSS. Só que isso, assim, é parte do desenvolvimento do país. O país está crescendo, está desenvolvendo, a renda média está melhorando. Então, assim, e o INSS, assim, o governo, o papel do Estado é de fazer a proteção. Mas ele faz uma proteção temporária, até que os seus cidadãos, as suas empresas comecem a andar sozinho. Aí ele vai tirando, até porque o Estado não tem essa capacidade de... Ele tem muitas outras coisas para cuidar, de ficar investindo. Ele investe para você sair do lugar. Então, ele vai retirando aos poucos essa cobertura. E é isso que vai acontecer no longo prazo. O INSS vai sendo diminuído para ficar mais nas questões mais básicas, o governo, no seu papel de governo, de amparar o cidadão, e uma consciência maior, se a gente olhar até as diretivas do ENEF, né, uma consciência maior da educação financeira, trazendo isso. O foco na previdência, de você ser capaz de prover sua própria
previdência. E aí que o Gustavo falando do imediatismo, e talvez não tivesse tanto essa preocupação. Eu acho que a reforma trouxe bastante essa preocupação para o brasileiro, quando ela assinou, falou assim, olha, o Estado, apesar de que ele continua ainda subsidiando o setor, porque ele permite ali, quando você faz um aporte num plano de previdência, que você deduza 12% da sua renda bruta, né? Até 12%. Exato. Então, assim, ainda é um subsídio, mas ele já está sinalizando, olha, no meu papel de Estado, eu quero que você comece a construir o seu futuro. E tem uma palavrinha-chave que você falou anteriormente que vale para esse momento, é a tal da tábua atuarial, né? As pessoas estão demorando mais a morrer. Assim, a idade média do trabalhador, que antes era de 60 e poucos anos, está cada vez maior e a população ativa não vai conseguir pagar essa conta para quem... Fecha a conta, né? Não fecha. As pessoas demorando a morrer e a população economicamente ativa não vai conseguir. E envelhecendo também a população em geral. Mudou-se bastante o cenário, né? Porque o que nós temos no INSS é o que chama de partição simples, né? O pacto de geração. Uma geração que financia a outra. Exatamente. E essa relação tem diminuído muito rápido. Só que também está mudando os termos de trabalho, as relações trabalhistas, né? Então, assim, a gente tem uma mudança de cenário. Daí a importância de estar focando na previdência como previdência privada. Fazer essa construção que o Gustavo falou, de estar pensando no futuro. Se você está provendo a sua situação futura com uma previdência privada. Muito bom, Nilza. E a respeito desses nossos últimos planos aí, o CD5 e o Brasília Prev, o que é que você pode falar para quem não conhece, para quem já conhece, para quem tem interesse de entrar? Sim. O CD5, ele é um plano patrocinado. Então, ele é para todos os empregados de nossas patrocinadoras. E assim, ele tem a vantagem que é um plano patrocinado, a cada real que você coloca, o seu empregador coloca outro. Então, você já tem 100% na cabeça. Então, assim, é inadmissível você ter um plano patrocinado que você não aproveita esse benefício, né? Na largada, você tem investimento de 100%. Só tem benefício. Na largada. Foi o melhor investimento que eu fiz até hoje. Não, me fala, qual é o investimento que você faz que na cabeça você tem 100%? Não rola. Não tem. E as pessoas, quando eu vejo uma pessoa que tem uma entidade patrocinadora e ela não adere a um plano, eu fico, gente, acho que essa pessoa não tá passando bem, não. Logicamente que a gente tem também todas as situações da vida individual, né? Sim, mas assim, sim. ao momento que você puder fazer essa conta, que você vai ganhar 100% na largada, para botar isso no papel. Realmente, você está deixando dinheiro na mesa, como a gente fala. Né? Você está deixando dinheiro na mesa, bota esse dinheiro para dentro. E, além do mais, assim, até com a flexibilidade da própria legislação, se você precisar de mudar de empregador, você leva quase 100% de tudo isso. O benefício da portabilidade também veio auxiliar bastante. Você não sai perdendo, com certeza. Não sai perdendo, você carrega esse recurso com você constrói um futuro, né? Então, assim, planos patrocinados, gente, pegar, não deixa dinheiro na mesa, porque realmente é um benefício que você não vai encontrar em nenhum mundo de investimento, tá? Nenhum mundo de investimento você encontra 100% na largada. E em relação ao Brasília Prev, a gente lançou ele no final do ano passado, justamente no final de 2020. Ele fez um ano no final de 2021, para levar a cobertura previdenciária aos familiares dos nossos participantes. E é assim, nesse intuito mesmo. A Regis, ela é uma entidade sem fins lucrativos. E aí a gente tem uma competitividade em relação aos nossos planos, porque eles são baratos. Sim, o que se paga para uma administração de um plano aqui é só a manutenção da estrutura da Regis. A gente não tem objetivo de lucro, então eles são baratos. E o nosso propósito é levar essa cobertura previdenciária. Então, para isso, nós enxergamos também que nós precisávamos de estender essa cobertura também aos nossos familiares. Aí nós lançamos o Brasília Prev. É um plano CD, ele é instituído, ele tem flexibilidade, porque no meio do caminho, David, se você precisar sacar, você pode sacar parte desse recurso. Porque, assim, além dele ter é um veículo previdenciário que tem todas as vantagens de uma previdência, mas se você no meio do caminho precisar
você tem um percentual que você pode tirar do plano. Então quer dizer que no Brasília Prévia eu posso colocar meu pai, minha mãe, meu irmão, tranquilo. Até o 3º grau. Que legal, cara. Até aquele primo que não fala comigo. São para os familiares dos participantes, né? Nós temos como instituidora do Brasília Prévia, foi a EBRB, a nossa instituidora fundadora. A BR também já é instituidora do plano e a Regis. Então, assim, a cobertura de todos esses associados, a EBRB, a ABR e os participantes da Regis, essa cobertura vai aos seus familiares até 3º grau. Muito bom. No meu caso, eu coloquei faculdade dos filhos. Isso. É um ótimo plano. É um ótimo plano. Verdade. Mas, assim, esse é o nosso propósito mesmo, de levar a maior cobertura possível ao nosso núcleo de participantes e seus familiares, de um modo geral, e a gente quer estender isso mesmo. A Regis trabalha num propósito de forte crescimento. Nós vamos trabalhar muito fortemente esse ano, justamente na educação financeira e previdenciária, porque quando você tem esse é um fator, porque quando você trabalha a questões das finanças pessoais, e aí cada um cabe no seu horizonte, né? Logicamente, você tem ali aquele princípio, né? A reserva de liquidez, os seus investimentos, e a previdência tem que fazer parte disso. Porque a reserva de liquidez, ela já está dita, é a reserva de emergência, se você precisar. Os seus investimentos, você tem investimentos de curto e longo prazo. A previdência tem que estar dentro desse seu percentual de investimento. Justamente porque é nesse momento que você constrói a sua vida futura. Porque o amparo que outras gerações tiveram em relação ao INSS, que é repartição simples, nós não teremos lá na frente. Então, nós não teremos uma geração financiando a nossa aposentadoria. Exatamente. Então, o que leva a crer que essa aposentadoria do INSS ela vai ser menor e você precisa estar preparado para ter, sim, condições de vidas adequadas lá quando no pós-laboral, que é justamente uma fase tão frágil quanto a infância. A velhice é uma fase tão frágil quanto a infância e você tem que estar preparado para isso. Sem contar que aí a gente ainda também tem os juros compostos trabalhando a nosso favor, né? Sim. Se você começa de novo, quando você vai se aposentar, você tem um dinheiro rentabilizado muito maior do que você tivesse começado mais tarde, né? Comecei bem. Os juros compostos, ele é transformador. Se você olhar ao longo do período, você põe num gráfico aí os juros compostos em 10 anos, você vê que a curvatura que ele faz de capitalização é transformadora. Por isso que a gente, na parte de educação financeira, diz quanto mais cedo, melhor, e coloque o que puder colocar. Eu não consigo colocar R$200, põe 100, põe 50. Bota o que você puder, porque o juros compostos vai te ajudar. Eu já tive essa discussão até com alguns amigos, assim, muitos, tivemos aí uma avalanche principalmente de 2019 para 2020, de gente querendo entrar na bolsa, querendo virar investidor, e muitas vezes as pessoas vinham me perguntar assim, não, mas eu queria investir a longo prazo. A minha dica era, meu amigo, bota o seu dinheiro na previdência privada, porque você vai ter uma equipe profissional fazendo isso por você, algo que talvez você não aprenda nem tão cedo, tem uma equipe já preparada para fazer isso para você todo santo dia. Então, assim, evita essa questão aí de querer se aventurar em bolsa agora sem ter esse conhecimento, principalmente pensando no longo prazo. Vai para a previdência privada que vai ter uma equipe, modéstia à parte aqui, de bons especialistas preparados para poder fazer isso por você, né? Porque quando você vai investir numa ação, por exemplo, você precisa de informações, você precisa de informações da empresa, você precisa de ferramentas de informações, e muitas vezes a pessoa física, por si só, esse acesso é difícil. Como é que você vai analisar o potencial de crescimento de uma empresa se você não tiver acesso a todas essas informações e o tempo que você levaria para fazer isso? São várias informações, mercado interno, mercado externo, valuation de empresa. Às vezes a pessoa não está nem disposta a se adentrar tanto. Aí entra aquela música, né? Você precisa de alguém que te dê segurança. Então... contrate um profissional para fazer por você, né? Até porque essa fase de acumulação, as pessoas estão trabalhando, estão correndo atrás da vida, né? Construindo a vida e precisa, sim, de uma orientação profissional para os seus investimentos. Então, eu acho que a recomendação que você deu para o seu amigo
ela É válida. é bem válida. E o ponto Fiz importante... o meu merchan. E o ponto importante também é a questão do volume financeiro, né? Quando uma pessoa física entra, ela não vai ter um volume financeiro considerável para poder diversificar. Então a pessoa ela vai querendo, vou comprar vou comprar 2 ações aqui, e acaba que ela sofre com a oscilação de mercado e às vezes não acerta a ação de acordo com aquele cenário macroeconômico, né? Deixa que a gente diversifica para você. Justamente. E essa questão do volume, ela é muito importante, até mesmo em título público, que é o que o Francisco acabou de explicar como é que estão posicionadas as nossas carteiras, o volume faz a diferença. Você não consegue individualmente ir no Tesouro Direto comprar em TNB com a taxa que a gente consegue comprar no mercado para o fundo de previdência. Justamente, é um ponto importantíssimo. É isso aí, pessoal. Eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa equipe, cada dia aprendendo mais e mais. E sou muito satisfeito de também poder investir no meu futuro, que é assim que eu me enxergo hoje, investindo cada dia mais no meu futuro. Esse foi o primeiro podcast da Regios, nosso Regios Cast. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. E nos sigam nas redes sociais, a gente tem Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. E a gente tem uma equipe que está pronta para te atender da melhor forma possível. Tem a Geise, pessoa incrível. E é isso aí. Manda um feedback. David, posso falar? Claro. Assim, eu acho que assim, foi o nosso primeiro podcast, né? Então nós estamos estreando como podcast. E eu queria dizer assim para nossa audiência, né? Se gostou desse conteúdo, dá o like, dá sugestões de conteúdos que eles gostariam que a gente trouxesse aqui. Dúvidas. Seria muito importante também que as pessoas trouxessem as dúvidas aqui pra gente. A gente tem o maior prazer de solucionar questões. Exato. E assim, os temas, né? Às vezes assim, eu gostaria, a gente sabe que a gente tem uma equipe técnica aqui disponível e tem um tema que eu gostaria de discutir. Manda pra gente que a gente faz um novo podcast com esses temas. Com certeza. Justamente. E não esqueçam de dar o like lá no nosso primeiro podcast. Compartilha, curte. Dá o joinha. Dá o joinha. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Então, obrigado. Valeu. Até a próxima. Até mais.